Olá pessoal, me chamo Heleno Carlos, sou professor da disciplina de Física e nesta aula iremos começar nossa jornada por essa área tão interessante. A Física é uma disciplina que estuda o movimento dos corpos na natureza, a Física estuda as trocas de calor, a Física estuda a eletricidade, o magnetismo, também estuda as ondas. Se você está usando um aparelho de celular, um computador, um tablet para assistir essa aula, tem muita física envolvida. As ondas de Wi-Fi são aplicações da física. Nosso dia a dia está repleto de aplicações. Nessa aula de hoje, a gente no primeiro ano se dedica ao estudo do movimento dos corpos. Essas unidades que eu vou apresentar são unidades que são usadas no primeiro ano, mas também são usadas no segundo e no terceiro ano. Então, a aula para a gente entender, né? Os objetivos de aprendizagem, o que é o objetivo, o que são objetivos de aprendizagem? Aquilo que eu devo, ao final da aula, conseguir fazer, que seria relacionar os aspectos do cotidiano com a física, citar as unidades fundamentais e citar os prefixos mais usados no sistema internacional. Então, toda vez que você olhar SI quer dizer Sistema Internacional. A gente vai falar sobre medidas de grandeza, Sistema Internacional de Unidades e mudanças de unidades. Medir, né? Então, o que é medir? Medir é, na verdade, um procedimento experimental que a gente consegue obter um valor de uma grandeza física. Medir é a mesma coisa que mensurar, tá certo? Isso é também determinado por um múltiplo ou submúltiplo ou uma fração de uma unidade conhecida. Exemplo, a unidade fundamental de distância é metro, mas a gente usa outras unidades menores que o metro, como centímetro, milímetro, e também nós usamos unidades maiores que o metro. Seria, por exemplo, o quilômetro, né? Então você percebe quilômetro, quilômetro, centímetro, centímetro, milímetro, milímetro. Então são medidas maiores ou menores em relação ao metro. Então, como se fazia há 4.000 anos atrás, né, para medir os comprimentos? Então, você não tem um padrão, então as unidades eram baseadas em partes do corpo humano, né? Então você tem a polegada, o palmo, a jarda, o braço, o passo, o pé, né? E às vezes a gente não tem uma trena e a gente faz a medida, a distância para cá, de uma parte para outra, são tantos passos, são tantos palmos. E existem circunstâncias emergenciais que a gente faz essa transformação, né? Então, aqui um breve relato no Antigo Testamento, na Bíblia, na cultura judaico-cristã, é um dos registros mais antigos da humanidade, né? E lá no livro de Gênesis, é relatado a história que o Criador mandou que Noé construísse uma arca com dimensões de muito específicas, medidas em côvados. Então, o côvado era uma unidade de medida padrão da região onde Noé morava. E o côvado é equivalente a 3 palmos de, de comprimento. Então, se você olhar o livro de Gênesis, você vai ver as instruções com as medidas. Porque a gente usa um único sistema de unidades, né? A importância de usar um único sistema de unidades decorre da padronização, né?
Isso proporciona uma clareza de entendimento, tá certo? Isso facilita as transações comerciais, vai ser coerente e se torna mais fácil. Então, se todo mundo trabalha na mesma unidade, imaginem se a gente usasse cada estado do Brasil uma moeda diferente. Um exemplo, aqui a moeda no Rio Grande do Norte fosse o real potiguar, o real paraibano, o real pernambucano. E como ia ser complicado você toda hora ficar convertendo quanto vale um real potiguar para um real paraibano, para um real amazonense. Então a gente, no Brasil, por exemplo, para moeda, a gente usa uma moeda só. Agora, para a unidade, a questão é mais ampla. A gente usa o sistema internacional, que é um sistema aceito em vários países, que é um sistema que é referência, né? Embora exista também o sistema inglês, mas no artigo científico eles convertem tudo para sistema internacional. Então, as 7 unidades fundamentais são comprimento. Para comprimento é o metro, massa, quilograma, tempo, segundo, corrente elétrica, ampere, temperatura, Kelvin e intensidade luminosa, candela. Então, metro, M minúsculo, é muito comum a gente ver a faixa, a placa com metros, MTS, não, tá errado. Metro ou metros é só um M minúsculo. Quilograma é KG minúsculo. Segundo, S minúsculo. Kelvin. Kelvin, a unidade Kelvin é a letra maiúsculas, porque ela homenageia uma pessoa. Mas se eu escrever o nome Kelvin, eu vou escrever o nome todo minúsculo, porque para a pessoa saber que eu estou me referindo à unidade Kelvin, não à pessoa. Ampere. Ampere foi um físico, uma pessoa, foi uma pessoa. Então, letra A maiúscula. E como eu estou me referindo à unidade da corrente elétrica e não à pessoa, ampere, mas a unidade, então eu escrevo com a minúscula aqui, tá certo? Primeiro ano, a gente usa muito metro, quilograma e segundo. Segundo ano, é mais comum a gente usar para a temperatura Kelvin. No terceiro ano, a gente usa muito ampere. Candela, intensidade luminosa, também é usada a depender do conteúdo do segundo ano. Quantidade de matéria é o mol, certo? Então, a forma como é escrita mol, a mesma forma em que é simbolizada. Unidade derivada. O que é uma coisa derivada? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O leite é uma matéria-prima. A derivada do leite, a manteiga, o queijo e assim vai. Da mesma forma como a gente tem a unidade primitiva metro, então para a área é metro quadrado, volume metro cúbico, velocidade a gente usa metro por segundo. Então são unidades assim derivadas, ou seja, que surgem de outras unidades iniciais. E as unidades iniciais, as unidades fundamentais que a gente vai se dedicar ao primeiro ano serão distância em metro, tempo em segundo, tá certo? Distância em metro, tempo em segundo e massa em quilograma. Então, são as unidades principais. E aqui a gente tem outras unidades, tá certo? A frequência, Hertz, né? A gente escuta a rádio 104,7 MHz, né? Então, a frequência. A unidade de força é Newton. Newton foi um físico inglês. Aí, como foi uma pessoa, N maiúsculo, começa com N maiúsculo. Mas quando eu me refiro, quando eu citar
quando eu me referi a um valor de força e não a pessoa da história lá, Isaac Newton, mas eu vou falar para você, a força de 20 newtons, por exemplo, aí Newton, se eu for escrever, a unidade da força tem que ser com N minúsculo. Então, então aqui você já sabe, ó, começou com P maiúsculo, Pascal foi uma pessoa, J maiúsculo, Joule foi uma pessoa, Watt foi uma pessoa, Coulomb foi uma pessoa, Volt foi uma pessoa, Faraday foi outra pessoa, e assim vai, né? Tesla, Henry, é que você, por exemplo, aqui, LM, lumen, é unidade de iluminamento, então minúsculo. Então não foi uma pessoa que estudou. Ohm, Ohm foi um físico também. Então, só que aqui a gente não usa a letra O, usa a letra ômega. Então, é uma tabela a título de conhecimento. Não precisa você decorar essa tabela toda, mas é um material importante que você tenha. Múltiplos e submúltiplos. É muito comum na computação você ter a expressão giga, né? Um celular com memória de 32 ou 64 gigas. Computador, a gente fala hoje, não compre um computador com HD de 1 GB, compre um computador com HD de 1 tera. Aqui é uma potência, ó, 10 a nona e aqui 10 a 12. A diferença entre 10 a nona e 10 a 12 seria 10 elevado a quanto? 12 menos 9, 3. Como eu tenho 12 menos 9 sendo 3, né? 12 menos 9 sendo 3, aí vai ficar 10 a terceira. 10 a terceira é 1000. Então, 1 tera é 1000 vezes o giga. Aí a gente usa esses prefixos aqui, ó, mega é 10 a sexta, é da ordem de milhão. Giga é 10 a nona, bilhões, certo? Tera, 10 a 12. Então, na ordem de trilhões, e assim vai. E outros submúltiplos, esses múltiplos são para números muito grandes. E quando o expoente é negativo, a gente usa submúltiplos que é para muito pequeno, né? Milímetro, então 10 a menos 3 metros. Micro, né? Micro, 10 a menos 6. Já ouviram a expressão nanocomputadores ou nanochip? Nano, ó. Nano é 10 a menos 9, ou seja, 1000 vezes menor. Né? 1000 vezes menor. Então, microchip, nanochip. Então, nanochip ele é 1000 vezes menor que o microchip. E assim vai. E é de 3 em 3. E como é uma potência de base 10, 10 elevado a 3 é 1000. Então, como aqui está aumentando, então está aumentando de um para outro 1000 vezes. E aqui, como está negativo, então, em vez de estar aumentando 1000 vezes, está diminuindo. Unidades em uso e unidades aceitas em áreas específicas. Isso aqui é importante. Tempo, a unidade oficial do tempo é o segundo, tá certo? Mas a gente aceita também hora, um dia tem 24 horas. A gente usa também o minuto, né? A gente usa o ano, o mês. Só que a unidade oficial é qual? É o segundo. Volume é litro. A unidade oficial, perdão, é o metro cúbico. Mas no dia a dia a gente litro. Uma garrafa de 1 litro de Coca-Cola, né? Que vai pedir metro cúbico. Massa, a unidade oficial é quilo. Mas em grandes medidas a gente usa tonelada, sendo que uma tonelada corresponde a 10 elevado a 3 quilos, ou seja, uma tonelada, 1000 quilos. Pressão. A pressão é um bar. Não é um bar de beber, não. É um bar.
por conta do instrumento de medir pressão chamado barômetro, né? Então, mede a quantidade de pressão. E aqui a gente tem o seguinte, que a pressão é de 10 a 15 pascal. A temperatura. Temperatura, a unidade oficial que a gente usa, é a unidade Kelvin. Embora a gente muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente trabalha com a unidade graus Celsius, sendo que a unidade oficial é a unidade Kelvin. Agora, deixa eu passar aqui, fazer um exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, a gente tem o seguinte. A unidade fundamental de tempo é o segundo. Então, a definição de segundo é a partir da oscilação, tempo necessário para ocorrer oscilações de um átomo de Césio, certo? É uma definição que para o nosso cotidiano é bem abstrata e a gente não precisa se preocupar com isso nesse momento. Tem que saber o quê, professor? Tem que saber que um minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Uma hora tem quantos minutos? 60 minutos. Professor, se uma hora tem 60 minutos, uma hora vai ter quantos segundos? Ah, tranquilo. Se uma hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. 60 vezes 60, 3.060 segundos. E um dia, tem que saber que um dia tem 24 horas. E 24 horas, aí se quiser saber minuto, multiplica por 60. Se quiser saber por segundo, multiplica por 60 de novo. Então, os submúltiplos de segundo são padronizados com submúltiplos de outras unidades. Vamos fazer um exemplo? O ano solar ele tem 365 dias e 6 horas. Aí, a cada 4 anos, a gente tem no nosso calendário o ano bissexto. Por que a cada 4 anos? Porque a cada 4 anos sobra 6 horas. 6 mais 6, mais 6, mais 6 dá 24. Aí, esse dia mais é para compensar essas 6 horas. Obtenha esse valor exato em horas, minutos e segundos. Então, a gente tem o seguinte. Um ano tem 365 dias. Cada dia tem quantas horas? 24 horas. Aí eu faço 365 vezes 24 mais 6. Aí deu quanto? 8.766 horas. Se eu quiser saber quantos minutos tem aqui, eu pego esse valor, 8.766, e multiplico por 60. Eu vou ter minha resposta em minutos. 525.960 minutos. Se eu quiser saber quantos segundos tem aqui durante um ano, aí eu multiplico 525.960 por 60. Aí vai dar esse valor aqui. Seria 31.557.600 segundos. Então, a unidade fundamental de distância é o metro, tá certo? Essa unidade antigamente era definida a partir de um metro padrão, uma barra de platina, mas hoje ela é definida em termos da velocidade da luz, tá certo? Pois a velocidade da luz é um valor fixo, um valor muito alto, aproximadamente 300.000 metros por segundo. Então, metro é definido como 1 sobre essa velocidade aqui. Então, quando o valor é muito grande ou muito pequeno, podemos utilizar múltiplos sobre múltiplo de 10 das unidades básicas, né? E elas recebem um prefixo para identificar a sua relação fundamental. Então, micrômetro muito pequeno. Então, essa letrinha aqui, micrometro, é micrômetro. Aí, milímetro é uma Mzinho, milímetro, 10 a menos 3 aqui. Micrômetro é 10 a menos 6. Centímetro, cm, aí cento de 100, mas como é uma unidade pequena, 10 a menos 2. Aí, decímetro, a décima parte, 10 a menos 1 metro. Aí, decâmetro, é 10 vezes o metro. Hectômetro, 100 vezes o metro, que seria 10 ao quadrado. Quilômetro, 1.000 metros. Um quilômetro tem 1.000 metros.
que seria 10 a terceira metro. Megametro seria 10 a sexta metros, ou seja, 10 a sexta é prefixo de 1 milhão. Aí tem outros aqui, múltiplos, submúltiplos que eu coloquei aqui, mas aqui a gente não precisa decorar isso tudo não, né? Quase a gente não usa. Aí, esses prefixos aí podem ser utilizados para unidades, como segundo também, ó. Um décimo segundo, décimo de segundo, 10 a menos 1 segundo, centésimo de segundo, milésimo de segundo, microsegundos, né? Aí, algumas unidades também, tá certo? Do sistema inglês que a gente pode converter. A gente tem, por exemplo, a polegada, inches, né? IN. Uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Então, o pessoal que pensa em fazer a área de engenharia, usa-se muitas vezes nos livros de engenharia a unidade de polegadas, como medida. Na engenharia mecânica, na engenharia civil, principalmente na engenharia mecânica. Então, você pelo menos tem que chegar na universidade sabendo que uma polegada vale 2,54 centímetros. E a TV a gente mede, né? Uma TV de quantas polegadas? Está aqui, a TV. E essas polegadas, você mede a TV na diagonal, da parte de cima aqui até a parte de baixo. Não é medida assim, não é também medida assim. É medida na diagonal, certo? Outra unidade, um pé equivale a 12 polegadas, que é 0,3048 metros, equivalente a quase 31 centímetros. E uma milha é 1.609 metros. Então tem uma corrida na Fórmula 1 de 1.000 milhas de Indianápolis. A distância entre Natal e João Pessoa é de 180 quilômetros. Determine este valor em decâmetro, metros e pés. Então, pessoal, eu gosto de usar essa escala. Então, quando eu vou dar unidade maior para menor, eu multiplico por 10. E da menor para maior, eu divido. Eu estou indo de quilômetro para decâmetro, para cá. Então, vou do quilômetro, uma casa, duas casas. Então, eu vou fazer o seguinte, multiplicar por o quilômetro para decâmetro. São 180, decâmetro que 10. Então, multiplicando, vai ficar 1,8 vezes 10 a 3 decâmetros. Na B, 180 quilômetros, eu vou multiplicar 180 vezes 1.000. 180 vezes 1.000 vai ficar 180 mil metros. E para transformar para pés, né, então eu faço uma regra de 3. Um pé equivale a 0,3048 metros e x aqui a distância em metro. Seria 180 quilômetros em metro. Então vai ficar 1 vezes 1,8 vezes 10 a quinta e o x multiplicado por 0,3048. Aí esse 0,3048 vai passar dividindo. Aí dá aproximadamente esse valor aqui, 590 mil pés. Né? Então, de quilômetro para decâmetro, então, eu tenho 180 aqui. 180. Exemplo 3. A professora Clara tem 160 centímetros de altura. Determine sua altura em milímetros de metro. Então, aqui também vai fazer o seguinte. Determinar a altura dela em milímetros de metro.
Então, você tem o valor em centímetro aqui e milímetro vem para cá, né? Então, multiplica-se por 10. 160 por 10. Se eu quero saber em metro, se ela tem essa medida aqui em centímetros, 160 centímetros, e quero saber para metro, eu vou andar duas casas. Uma, duas. Então, aqui, como divide por 10, ando duas casas, então é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, divide por 100. 1,6 metros. Unidades de massa, unidade básica é o quilograma, tá certo? A medida de referência é a massa de um cilindro específico feito com a liga de platina e irídio e é guardado no museu em Paris de pesos e medidas. O grama também é uma unidade muito usada, mas não é a unidade principal, certo? É um submúltiplo do quilograma. Então, a gente tem uma tonelada 1.000 quilos, um grama é a milésima parte do quilo, e a gente tem um miligrama, certo? Que seria 10 a menos 6 e micrograma 10 a menos 9. Então, aqui, a gente agora vai fazer uns exercícios. Faça a conversão das unidades que se pede abaixo. Então, esse exercício é para refazer no caderno. Então, primeira aula eu vou mostrar aqui a vocês. Então, a unidade oficial de distância é o metro. Essa é a unidade do meio. A unidade oficial para quilo é essa aqui, quilograma. Então, aqui 60 centímetros em metro. Então, 60 centímetros aqui e vem para cá. Então, vai dividir por 10. Mas como eu vou andar duas casas, então vai ser 2 zeros, 100. Corta um zero com um zero, 6 sobre 10, 0,6 metros. Transformar 2 centímetros em metro. Toda vez que eu for transformar de centímetro para metro, perceba que eu vou dividir por quanto? Ó, de centímetro para metro, o macete é dividir por 100. 2 por 100, aí a vírgula anda, é como se andasse duas casas, né? Então vai ficar 2, anda outra casa e 0,02. Milímetro em metro. Milímetro para metro vai dividir o valor por milímetro, ou seja, por 1000. 31 por 1000, 0,031. 7 milímetros em metro, transformado em milímetro para metro, divide por 1000. Percebeu? Quando transforma de centímetro para metro, divide por 100. Centímetro para metro, divide por 100. E milímetro para metro, como no exercício C e no exercício D, a gente divide por 1000. Para transformar metro em quilômetro, a gente vem para cá, né? Então vai dividir. Aí, de metro para quilômetro é uma casa, duas casas, três casas. Acompanhou aqui o mouse, ó. Saindo de metro para quilômetro é uma casa. Agora são duas casas, três casas. Então vai ter 3 zeros aqui embaixo. Ou seja, sempre que eu for dividir de metro para quilômetro, eu vou dividir também por 1000. Aqui 3.500 por 1000, eu cortei 2 zeros, ficou 35 por 10, que dá 3,5 km. Agora, quando eu faço a operação contrária, a inverte a operação. Aqui eu transformei metro em quilômetro, dividi por 1000. Agora, se eu faço o contrário, transformar quilômetro em metro, a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, 5 quilômetros em metro é multiplicar 5 por 1000. Então, 5 quilômetros por metro são 5.000 metros. 1 hora em segundos. 1 hora em segundos, 1 hora tem 60 minutos. Aí 60 aqui. Como cada minuto tem 60 segundos, 60 vezes 60 dá 3.600 segundos. 10 minutos tem quantos segundos? Eu pego 10 minutos e multiplico por 60, porque cada minuto tem 60 segundos. Como são 10 minutos, 10 vezes 60, 60 segundos. 45 minutos em hora. Então, 45 minutos em hora, aqui é 45, aqui é 60, né? Então, se eu dividir 45 por 45 é divisível por 5, porque termina com 5. Números divisíveis por 5 são divisíveis, são terminados em 5 ou 0. Então,
terminado em 5 e 60 terminado em 0. Então, ambos são divisíveis por 5. Ambos são divisíveis por 3, porque a soma deles aqui, ó, 4 mais 5 dá 9. 6 mais 0 é 6. 9 e 6 são divisíveis por 3. Se o número é ao mesmo tempo divisível por 3 e divisível por 5, 3 vezes 5 é 15. Então, ambos são divisíveis por 15. 45 por 15 dá 3. 60 por 15 dá 4. Né? Então, 45 por 60 dá 3 quartos de hora. 3 quartos de hora é 0,75 horas. Agora, transformar 250 gramas em quilo, aqui de grama para quilo. Então, da menor para maior, divide. Quantas casas? 1, 2, 3. Então, transformar grama em quilo, né? Aqui está, vou corrigir isso aqui. 250 gramas. Vou corrigir isso aqui para vocês. 250 gramas, transformar isso aqui para quilograma. Então, quando a gente faz essa transformação de 250 gramas para quilograma, a gente vai fazer como? Vai ficar da seguinte forma. Vai ficar aqui 250 250 dividida por 1000. 250 dividido por 1000 seria a mesma coisa que aqui eu posso diminuir um zero abaixo. Quando eu faço isso, eu diminuo também um zero em cima, como se estivesse cortando. Aí ficaria quanto? Ficaria igual a 0,25. 0,25, tá certo? Então eu vou mandar para vocês o slide corrigido aqui. Então a J, a solução é essa aqui. 2 toneladas em quilogramas, 2 toneladas, 1 tonelada são 1000 quilos, 2 toneladas são 12.000 quilos. E aqui também está errado. Então vou corrigir isso aqui também, certo? Tinha feito, mas provavelmente não foi salvo na hora. Mas isso aqui já está sendo aqui retificado com vocês. Então, eu ter 2 toneladas, transformando isso em quilo, a gente deixa essa aqui como? Então, é 2 vezes 1000 quilos, ou seja, 2.000 quilogramas, certo? 2.000 quilogramas. Então, eu vou mandar para vocês aqui o slide já corrigido. Perfeito? A regra de utilização, eu vou mostrar algumas regras, existem umas regras, mas não precisamos ver todos agora. É um símbolo nunca escrito no plural, tá certo? Para não confundir com a unidade de tempo. Então, o correto é 250 kg e não quilogramas com S, porque o S já é a unidade de segundo. Símbolos que representam o nome de pessoa são escritos em maiúsculo, mas o nome da unidade por extensa é escrito com minúsculo, exceto graus Celsius, a única exceção. Os prefixos mega, giga, tera, peta, hexa, zeta e iota são grafados escritos
em maiúsculo, 2 teranewtons, né? Outros símbolos e prefixos são sempre minúsculos. Alguns enganos que a gente vê por aí, tá certo? Quilômetro, quilogramas, escrito aqui com K maiúsculo, tá errado, tem que ser com todas as letras em minúsculo. Aqui quilograma é muito comum ver em supermercado, quilograma com K maiúsculo. Micro, mas o correto é micrômetro, porque o micro é só múltiplo. É micro o quê? Micro o quê? Microsegundo, micrograma, micrometro. Então você tem que ter o prefixo acompanhado da unidade. Outra coisa errada, a grama. Me dê 200 gramas. Então, você quer 200, né? Porque é o grama, 200 gramas. E 200 gramas o cara vai contar 200 graminhas e lhe dar, né? Então a unidade é no masculino, o grama, 200 gramas. Horas, que é muito comum ter assim, HS, funciona 24 horas. Não, certo? É só a letra H minúscula. 15 segue. A gente entende que é segundo, mas o correto na física é só a letra S minúscula, 15 segundos. 80 km por hora. Aqui está tudo errado, porque aqui tem que ser tudo em letra minúscula. O K, o N e o H. Certo? Seria isso aqui. 80 kmh. 250 graus kelvins. Aí o erro aqui é porque Kelvin não recebe esse símbolo de grau. É só 250 K. As outras unidades, graus Celsius, por exemplo, a gente usa vamos chamar assim, o símbolo de grau, a bolinha ali de grau. Um Newton. Um Newton é uma pessoa que se chama Newton, mas se for um Newton de força, uma medida de força, aí tem que ser com N minúsculo, né? Aí outros enganos que a gente vê por aí, ó. Posto da Ilha, a 1 km, o K escrever o maiúsculo. Cuidado, escola 500 metros, a colocar o MTS. Errado, é só M minúsculo. Mas aqui, Barracão 101, aí 1200 MT. Seria metro, mas o certo é só M. Aí, aqui 20 metros, usaram um M minúsculo de distância, metro. É muito, ó, uma placa aqui. Cascaneia a 1 km com K maiúsculo. Tá errado, tem que ser K minúsculo. Aqui, ó. 5 km com K maiúsculo. Não, tem que ser com K minúsculo, né? Atenção, máquinas na pista. A 200 MTS. Como fosse metro, tá errado. Tem que ser M minúsculo. Aqui, a 20 metros, né? Aqui na Espanha. Tem que ser M minúsculo. Então, muito. Aqui, ó. Traslado a Madrid, né? 24 horas, HRS, mas o certo seria só 24 e o H de hora. Aí tem aqui o trecho, na sujeita filas, aí coloca aqui as HS. Então horas não é HS, é só ser H. Mantenha a distância da parede 80 cents. É o que? Centavos? Não. Por centímetro é só cm, minúsculo cm. Então, são imagens de alguns erros, tá certo? Então, espero que você tenha atingido seus objetivos de aprendizagem, tá certo? A aula de hoje, que foram relacionar aspectos do nosso cotidiano com a física, aprender algumas unidades fundamentais do sistema internacional e citar os prefixos mais usados. Então, a unidade que você tem que lembrar, metro, tá certo?
Um metro tem 100 centímetros, um metro tem 1000 milímetros, tá certo? Se eu transformo de centímetro para metro, divido por 100. Se eu transformo de milímetro para metro, divido por 1000. Se eu transformo de quilômetro para metro, multiplico por 1000. Lembrar que um grama tem, lembrar que um quilo tem 1000 gramas, certo? E que uma tonelada tem 1000 quilos. Uma hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos, tá certo? Aí lembrar os prefixos, quais são giga, tera, tá certo? Micro. Então por hoje é só e até a próxima aula.